Um ônibus foi incendiado e ficou completamente destruído. Minutos depois, a situação perdeu completamente o controle e começou um intenso tiroteio. Um mototaxista que passava pelo local foi atingido por um disparo no peito. Olá, meu Rio de Janeiro, eu peço atenção para vocês nessa quarta-feira, nas imagens que vocês vão ter aqui com exclusividade no SBT Rio. Era só mais um Silva e mais uma vez o Complexo do Alemão é palco de policiais e traficantes que se enfrentaram durante a noite e a população ficou no meio. Você vai ver agora imagens exclusivas do momento em que o mototaxista Caio foi baleado e socorrido pelos policiais. Essa é a imagem bruta na sua tela, um morador escondido. Começa o tiroteio. A poucos metros dali, o Caio foi encontrado e socorrido pelos policiais com um tiro na cabeça. Esse é o momento do colega desesperado e a gente tem com exclusividade na tela essa imagem aí, ó. São os policiais retirando o Caio, levando para a viatura para tentar o socorro. A rapidez dos policiais, o que teria acontecido nesse momento, qual é a guerra dentro do Complexo do Alemão, a gente vai discutir aqui com especialistas, com quem estava lá e também com depoimentos impressionantes. Você vai ter mais imagens exclusivas que chegaram agora para a gente aqui na casa e a gente está retirando aos poucos para colocar para você. Qual é a intenção? Levar informação. Levar também o que teria acontecido em mais uma guerra, em mais um capítulo dessa guerra numa comunidade pacificada. De um lado, policiais que durante a noite enfrentaram um intenso tiroteio, do outro lado, traficantes que revidaram e no meio, essa população que fica à mercê do destino, à mercê de ter um alvo a qualquer momento no peito. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse tiroteio no Complexo do Alemão e agora você vai ver imagens também de um tiroteio impressionante, só que lá do outro lado da cidade, Zona Oeste, em Antares. Veja um trecho. O tiroteio durou mais de uma hora. Um grupo de moradores incendiou um carro e um ônibus em protesto contra a operação. Segundo a polícia, 4 bandidos foram mortos, 6 suspeitos foram detidos. A Copa está há 15 dias e afinal, o principal palco é o Rio de Janeiro. Se não bastassem os problemas com violência e insegurança da nossa cidade, a greve de ônibus, também aconteceu, mas não teve tanta adesão e tanto quiprocó como o povo esperava. Mesmo assim, causou transtornos para quem tentou chegar ao trabalho, principalmente Zona Oeste e também aqui na Zona Norte. Vamos ver na reportagem de Melissa Munhoz. Saí de madrugada, saí de casa 4 horas da manhã para estar agora aí, ó. Até só esperando o ônibus para poder trabalhar. Na Central do Brasil, passageiro sofreu as consequências da greve. Grandes filas nos pontos e uma longa espera pelo ônibus. Muito transtorno. Bem, é ruim para quem tem horário para pegar no trabalho, né? É meio complicado. Esse sofrimento aí da gente aí, ó, no ponto do ônibus, agora ainda mais chovendo. E quando ele finalmente chega, está lotado. Não tem jeito, tem que pegar ele mesmo. O pior é a hora da volta, né? A volta que é o transtorno. E aqui na Avenida Brasil, os pontos de ônibus estão cheios. O ônibus está bastante lotado. Tive dificuldade sim de pegar o ônibus porque ele já anda lotado. Hoje, então... O João Paulo é estudante e já está sofrendo uma consequência por conta dessa paralisação. Cheguei aqui e fiquei sabendo que não ia ter aula, acabei tendo que voltar por conta dessa paralisação. E olha só, Carlos, muitos ônibus circulando por aqui, demonstrando que esse movimento está perdendo força, já que muitos rodoviários não aderiram à greve. A Polícia Militar garante a saída das garagens dos 4 consórcios, também nas estações do BRT e nos terminais de ônibus para os rodoviários que não aderiram ao movimento grevista.
Para que a população não sofresse tanto transtorno, foi criado um plano de contingência. Os horários de saída de trens, metrô e barcas foram antecipados e os intervalos diminuídos. O mesmo esquema será feito no pico da tarde, com mais vagões e embarcações nas estações. A Rio Ônibus considera a greve uma afronta à justiça e à sociedade. Essa nova paralisação de 24 horas foi organizada por um grupo de dissidentes de 150 rodoviários. E eles não respeitaram um aviso de 72 horas de antecedência. No último movimento grevista, a categoria conseguiu um acordo de reajuste salarial de 10% e de 40% na cesta básica, retroativos ao dia 1º de abril, que já foram pagos neste mês de maio. O índice de aumento é o maior negociado este ano com rodoviários em todo o país. Mas os profissionais continuam exigindo o fim da dupla função e não estão satisfeitos com o aumento. A nova assembleia está marcada para sexta-feira. Eu não sei se é possível, mas uma coisa é fato, e quanto mais tem esse movimento grevista, mais eu me convenço da história. Você acha aí de casa que a parte interessada em negociar nessa história, que seriam os donos, os empresários de ônibus, estão ligando se na verdade os caras estão parados ou não, se a população está no ponto de ônibus ou não? O que eles não querem, meu amigo, é ter despesa. Eu não entendo por que esse movimento grevista, que a gente já colocou aqui, já mostrou que eles querem e que eles têm direito de exigir o que eles estão esperando. Agora, eu não estou entendendo por que esse movimento grevista, que já viu que não adianta, não pressiona empresário, deixando o povo embaixo de chuva em ponto de ônibus, por que eles não fazem uma alternativa diferente? Não discutiram a catraca livre? Se botasse catraca livre, eu duvido que empresário não ia logo sentar. Sabe por que ia sentar para conversar? Porque fere no bolso, porque bate no lucro, porque o panfleto financeiro da empresa começa a sofrer uma reviravolta, aí começa a pesar. Porque até agora a gente vê pessoas não conseguindo chegar no trabalho, estudante que perde aula, o governo que toca com a barriga e o empresário que fica, ó, mudinho, caladinho. Quem está sofrendo é a classe que está reivindicando os direitos, que não está sendo ouvido coisa nenhuma, e também a população que está ali no meio. A população que fica no meio desse impasse. Agora, o que eu quero entender é até que ponto vai chegar. Quem que vai ser a autoridade com a caneta na mão que vai dar um basta e falar, vamos resolver a situação? Porque daí vem o movimento, esse daí ainda a gente consegue ver. Mas tem movimento de greve silencioso que a gente nem sabe o que está acontecendo. Mas o Brasil inteiro está todo caído na greve. Por que será? Existe alguém que tem que sentar e conversar, né não? Tá faltando diálogo. Daqui a pouco você vai ver as imagens exclusivas do que aconteceu essa noite no Complexo do Alemão. Policiais militares, depois de um confronto com um protesto que teria acontecido por causa da prisão de um jovem, aconteceu um tumulto e o motoboy foi atingido. Esse é o momento, uma das imagens exclusivas que a gente tem, do momento em que os policiais conseguem avistar traficantes. A gente vê aqui, pela fala dos policiais, que eles enxergam um traficante, o bandido estaria atirando contra os policiais, e depois disso a imagem que a gente tem é o corpo do Caio estendido no chão. Daqui a pouco você vai ver toda a reportagem completa, todo o socorro e essas imagens exclusivas, inclusive com informação da polícia ao vivo aqui com a gente, tá? Respira fundo, porque essa noite foi complicada para quem mora no Complexo do Alemão, para quem faz o trabalho lá como policial, mas principalmente para quem viu de perto a morte de um mototaxista durante um tiroteio no complexo. A confusão começou com um protesto de moradores contra a prisão de um homem. Um ônibus foi incendiado. O meu menino da madrugada estava lá e conferiu de perto. Rodou. O protesto começou pacífico por volta das 5 horas da tarde. Moradores ocuparam uma das principais vias do Complexo do Alemão, pedindo a liberdade de Romarinho, preso pelos policiais da Delegacia da Penha, acusado de ser o braço direito do traficante Eduardo de Oliveira, o 2D, que planejou os ataques na comunidade Nova Brasília. De acordo com a polícia, as investigações chegaram até o suspeito através de escutas telefônicas que mostravam o envolvimento dele com o tráfico. A família diz que Romarinho, como é conhecido, é inocente. Ele seria ex-jogador de futebol. Troféus que ele teria conquistado na época foram usados no protesto. A confusão começou quando os PMs tentaram desobstruir a pista tomada pelos moradores. Houve correria.
bombas de efeito moral foram lançadas. Um ônibus foi incendiado e ficou completamente destruído. Outro coletivo também seria alvo, mas os policiais conseguiram evitar, apreendendo esse coquetel Molotov que estava em poder de um dos manifestantes. Uma viatura da PM foi apedrejada e um policial ficou ferido por estilhaços de vidro. Minutos depois, a situação perdeu completamente o controle e começou um intenso tiroteio. Pedestres e motoristas passavam apavorados no meio do confronto. E no meio do fogo cruzado, um mototaxista que passava pelo local foi atingido por um disparo no peito. As imagens exclusivas mostram o momento em que ele foi socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. A mãe que acompanhava o filho estava indignada. Ninguém tem dor maior do que a minha aqui. Eu só tenho um filho. Eu não quero protesto. Por causa de um protesto, meu filho tá aí, ó. Acabou o meu sonho. Peritos chegaram na UPA e conversaram com os familiares, que permaneceram o tempo todo dentro da unidade. Os agentes da divisão de homicídios já fizeram o trabalho aqui na unidade de pronto atendimento do Alemão. Agora eles seguem lá para o alto do morro, onde Caio Moraes da Silva foi baleado, para dar continuidade às investigações. O tio de Caio falou do sobrinho e contou o que provavelmente teria acontecido momentos antes dele ser baleado. Eu tinha um colega dele, ele falou, olha, vamos embora, Caio. O rapaz falou, não, leva aquela senhora, tinha uma senhora que estava passando mal no momento, o negócio piorou e onde ele foi atingido pelas coisas. Eles correram, né? Ele falou, não, corre, que o negócio está ficando feio. Ele foi atingido por trás. Uns falam que foi um tiro pelas costas. E outros falam que foi pela frente. Na verdade, só a perícia que vai dizer, né? Que ele foi para o IML. Um homem de 56 anos, identificado como Fausto Sobral, foi atingido por um tiro na perna e levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Ele não corre o risco de morrer. Jovem, pai de 2 filhos, a menina mais nova com 4 meses de idade apenas. Praticamente não vai poder conhecer o pai. Eu vou ao vivo agora com a repórter Mônica Chagas, que está ao lado do delegado Rivaldo Barbosa, nesse momento lá no complexo, né, Mônica? Boa tarde para você, agradeço ao doutor Rivaldo, que em meio a esse trabalho todo de hoje, embaixo de chuva, está passando as informações para a gente. Doutor Rivaldo, já tem ciência das imagens que a gente tem aqui, Mônica? Boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos. O doutor Rivaldo viu sim as imagens, ele vai falar um pouquinho aqui com a gente. Doutor Rivaldo, a equipe do senhor esteve aqui mais cedo, conversou já com algumas pessoas, foi até o local do crime, né? Sim, boa tarde, Isabelle. Na verdade, nós viemos aqui hoje, nós já estivemos ontem aqui, fizemos uma perícia preliminar. Como estava muito escuro, nós determinamos que outra perícia fosse feita. Então o perito Ares está aqui para complementar toda a perícia que foi feita ontem. Bem, essas imagens produzidas e encaminhadas a vocês, que eu tive conhecimento agora, eu vi aqui no telefone celular, muito pequenas, mas a gente vai analisar essas imagens lá na divisão de homicídios e a Jucimara já mandou para a gente. Essa imagem vai estar dentro de todo o contexto do inquérito e vai nos ajudar a entender toda a dinâmica do evento, que é o que a perícia efetivamente veio aqui para fazer. Só para as pessoas terem só um minuto, Mônica, só para a gente ter uma noção que o doutor Rivaldo acabou de narrar, são essas imagens que estão agora na tela para vocês. Um morador voltava do trabalho, se desesperou, pediu abrigo dentro dessa loja e é importante essa imagem, doutor Rivaldo viu no celular, nesse momento, ó, é o momento que eles se desesperam. Eu assisti todas as imagens, doutor Rivaldo. Existe um momento que os policiais chegam nesse ponto, doutor Rivaldo, e falam, a gente está avistando, ele está ali sem camisa e de gorro. E o pessoal dentro da loja diz, os meninos passaram e não viram o policial. Doutor Rivaldo, mais do que eu, já sabe, quando falam os meninos, não é morador. Meninos quer dizer meninos do tráfico. Porém, logo após, é feito um disparo que a gente não consegue ver de quem. Depois os policiais que estão lá dentro, naquela padaria, o senhor está vendo, fazem disparo em direção que a gente imagina que sejam os traficantes. Doutor, essa imagem é importantíssima, né? Não tenha dúvida, velho. Essa imagem vai nos ajudar em muito para que a gente possa entender toda a dinâmica do evento. Aqui eu vi uma imagem muito pequena e não consegui ouvir as palavras que foram ditas, captadas pelo vídeo.
Entretanto, até em função do gerador e do barulho aqui. Mas o que você falou foi importante. Nós vamos ter que ver as imagens e ouvir o áudio para que a gente possa contextualizar tudo o que aconteceu e que foi captado pelo áudio. Inclusive, eu estou aqui com o perito, que é o Levi Miranda, que está aqui com a gente, doutor Rivaldo, que analisou, viu essas imagens. O senhor não teve tempo, está trabalhando aí no complexo, mas você viu essas imagens, assim como o doutor Rivaldo falou, né, não é, Levi? É importantíssimo para o trabalho deles ter acesso a essas imagens feitas por um morador, né? Sem dúvida. Como o doutor Rivaldo falou, o trabalho da perícia de local, feito de imediato e até complementado em condições melhores de iluminação, é primordial. As imagens certamente serão analisadas, serão periciadas pelo Serviço de Perícia de Áudio e Imagem do Instituto Criminalística Carlos Éboli e, obviamente, até as falas serão melhor entendidas e transliteradas, ou seja, serão colocadas por escrito para que a autoridade policial tenha toda a informação. Doutor Rivaldo, o senhor falou que o Aires fez hoje, está aí com o senhor, não é? O Aires está aí com o senhor falando que está fazendo um novo trabalho hoje, que ontem é muito complicado, não é, Aires? Você está aí fazendo hoje, porque ontem à noite foi muito complicado porque a chuva, escuro, um local escuro, né? É importantíssimo o trabalho hoje de vocês, né? Boa tarde. Boa tarde a todos, principalmente devido à escuridão, né, e a chuva também, que estava bem forte, segundo foi um outro colega que fez. Hoje nós conseguimos, devido à claridade e o tempo melhor, conseguir localizar um estojo que nós vamos avaliar em relação ao impacto encontrado na padaria em frente, onde aparece a filmagem agora que você está mostrando, e em relação à mancha de sangue, uma possível posição do atirador em função dos ferimentos que a gente viu preliminarmente no corpo. Ainda tem que esperar sair o laudo do IML para concluir melhor e juntar todos esses indícios. Esses indícios preliminares, Aires, dá para saber se ele foi morto com fuzil ou pistola? Aparentemente parece que deve ter sido uma pistola ou revólver. Aí a gente tem que esperar o laudo do IML. E a gente tem as imagens da remoção ali do corpo. A gente sabe, é complicado no momento, quando acontece alguém baleado, o desespero, né? Também o Aires, o doutor Rivaldo, o desespero de se socorrer. A impressão que eu tive ali nas imagens é que os policiais queriam socorrer a todo momento. É possível saber se ele já estava morto naquele momento ou não? Bem, oi Isabelle, na verdade... O intuito do policial, seja ele civil ou militar, é socorrer. E a gente percebe ali uma grande preocupação dos policiais em socorrer. Agora, na dúvida se ele estava morto ou não, é que se socorra, né? Até para que a gente possa ter a pessoa restabelecendo o seu status inicial, que é a vida. Com certeza, essa foi a discussão que a gente teve aqui, a gente teve a mesma impressão que o senhor analisando as imagens. Agora, o Aires falou desse projétil, o trabalho de vocês não termina hoje, né, doutor? Não termina hoje. Nós fizemos essa perícia complementar hoje. Nós vamos ouvir e aproveitar a audiência do seu programa, principalmente aqui dentro do Complexo Alemão, que eu tenho certeza que outras pessoas fizeram outros vídeos. E isso vai poder nos ajudar, né? Como eu fui da outra vez aí. Essa indignação da população, né, tem que ser convertida efetivamente em informações para a polícia. Isso é que vale nesse momento. Nós temos que nos aproximar da polícia e assim nós trabalharmos juntos para esclarecer mais esse caso. É isso aí, doutor. O senhor falou isso importantíssimo. Eu uso até suas palavras aqui durante os dias. É importante se traduzir a indignação. Vou pedir agora para o Aires, para o doutor Rivaldo, também para o perito aqui, para o Levi Miranda, para analisar agora. Ficou pronta a reportagem com todos os detalhes da Mônica Chagas, que mostram o momento exato em que o mototaxista Caio é baleado. Acompanhe. As imagens exclusivas do SBT mostram o momento em que os policiais estão atrás de traficantes. Os meninos passaram aqui, não viram os policiais, o policial foi atingido ali. Tiros são disparados. O vídeo foi feito por um homem que se esconde dentro de uma loja. Depois disso, só o desespero dos moradores e o corpo do jovem estendido no chão. Viatura toda baleada. Nesse momento, policiais socorrem Caio de Moraes da Silva, de 20 anos. Por pouco, a viatura não atropela o corpo do jovem.
Ele foi levado para a UPA do Alemão, mas não resistiu aos ferimentos. Caio descia aqui a Travessa São José, no complexo do Alemão, quando foi baleado. Ele caiu logo ali na frente. A poça de sangue está aqui. Caio tinha 2 filhos, sendo que um tinha apenas 2 meses de vida. Pela manhã, agentes da Polícia Civil realizaram perícia no local. Amigos do Caio aqui do mototáxi amarraram hoje aqui nas motos fitinhas pretas simbolizando aqui o luto pela morte do companheiro. O Caio trabalhava há 6 anos aqui nesse mototáxi da Nova Brasília e morava na comunidade. O rapaz, ele era muito alegre e tido pelos amigos aqui como um rapaz trabalhador, sem envolvimento com tráfico, isso que os amigos relatam aqui do mototáxi. O cara é um super moleque serente, trabalhador, pai de família, moleque guerreiro mesmo. Felizmente, deixou nós aí no mototáxi. Agora com as imagens aqui exclusivas do SBT Rio, vou falar com o Dr. Levi, depois também jogar no Conversa Wires e também o Dr. Rivaldo está acompanhando. A reprodução simulada diante das imagens é importantíssima agora, a senhora acredita, né? É importantíssimo um pouco mais adiante, porque depende dos dados da perícia de local, depende dos dados também do exame cadavérico. Se o tiro não foi transficante, obviamente será colhido um projétil no interior da cavidade torácica da vítima. E uma coisa importante é sempre a apreensão das armas dos policiais que efetuaram tiros para ulterior, a apreensão imediata, para ulterior confronto balístico, de microcomparação balística com o projétil, no caso, que será colhido do corpo, caso realmente não tenha sido transfixante. E estojos encontrados no local, toda a munição que é distribuída para as forças policiais e as forças armadas também, ela tem uma numeração do lote na parte inferior do cartucho. Então é muito fácil os cartuchos, que chamam popularmente de cápsulas, encontrados no solo, determinar se eles são de forças policiais ou não. Doutor Rivaldo já deve ter feito esse trabalho hoje. As armas foram recolhidas, doutor Rivaldo? Todas as armas foram recolhidas, foram 8 armas recolhidas. Nós já ouvimos 11 pessoas, 8 policiais militares e 3 moradores da comunidade. Eu queria só destacar aqui o comportamento da mãe da vítima. É um comportamento elogiável, mesmo diante de uma dor enorme de perder um filho único. Ela teve consciência e não pedir mais, ou melhor, proibir que houvesse manifestação. E eu tenho certeza a divisão de homicídio vai se empenhar em resolver esse caso para dar pelo menos um afago à mãe. Com certeza, doutor Rivaldo, o senhor tocou num ponto importantíssimo. Eu fiquei impressionada hoje com essa mãe. Tamanho ela falar que um protesto, que pode ser legítimo ou não, seja o que for, levou ao filho dela ficar no meio do tiroteio. Eu fiquei ali, doutor, levando a um outro ponto, eu fiquei muito impressionada que a gente ouve só tiros dos policiais. Por isso a gente nem cita a troca de tiros. Porém, o senhor ouviu agora há pouco um morador que fala na nossa imagem, eu acabei de reparar, olha a viatura, tá toda perfurada. Isso demonstra que o confronto era direto, não é, doutor Rivaldo? Nós não descartamos nenhuma possibilidade. Nós vimos ali, efetivamente, o policial militar atirando. Mas do outro lado, né, a gente não pode dizer que não houve o confronto. Então a gente vai adiantar a investigação. Eu tenho certeza que outros testemunhos virão e poderão nos esclarecer o que efetivamente aconteceu. Aires, eu vou perguntar para você uma informação. Você falou do tiro de pistola, né? A importância também de se analisar, e com todo o equipamento que vocês têm, que o doutor Levi acabou de citar muito bem aqui, a imagem dos policiais que saem da padaria com os tiros que tinham antes. É importante a gente frisar, né, Aires, que a gente só tem um trecho do que aconteceu. A gente tem só uma parte do que teria acontecido naquele momento. Vocês analisam exatamente o posicionamento do tiro? É possível ver o posicionamento do tiro na mão dos policiais no momento que há esses disparos? Na mão dos policiais exatamente não. Nós tentamos estipular em função dos indícios que encontramos. Agora, como bem falou o doutor Rivaldo, nós observamos enquanto fazíamos a perícia complementar que outros moradores devem ter feito outras filmagens com certeza, né? E isso é fundamental para a gente conjugar
com os indícios, tipo a posição, o impacto de projetil que a gente observou, né, o evento que realmente ocorreu. Por isso eu tomo sempre cuidado, né, doutor Rivaldo, pra gente, mesmo diante das imagens, diante do que tiver, eu só exatamente coloco a posição do policial que trabalha, no caso o senhor, pra gente não fazer julgamento precipitado, né, doutor Rivaldo? Não, a divisão de homicídios, ela trabalha exatamente assim. Nós trabalhamos e posteriormente apresentamos resultados. Nós não podemos efetivamente dizer que o tiro foi disparado e que mortalmente atingiu a vítima foi dos policiais militares. Nós temos que investigar, esperar o laudo pericial, esperar o laudo de local, para que assim nós possamos entender toda a dinâmica do evento e concluir. E se porventura, posteriormente, houver necessidade de fazer uma outra perícia, nós faremos para descobrir o que efetivamente aconteceu. Para as pessoas que estão chegando agora, eu agradeço vocês ligados aqui no SBT Rio. O doutor Rivaldo falou muito bem, usar a nossa audiência aqui para tentar fazer um trabalho, um serviço em que as pessoas que agora estão ouvindo a mim, ao doutor Rivaldo, ao Aires, ao doutor Levi Miranda aqui, para entenderem, essas são as imagens exclusivas que chegaram até o SBT Rio do momento em que acontece o confronto perto onde o Caio foi encontrado. Nessas imagens, as pessoas que a gente conversou, eu tive acesso a uma das pessoas que estava exatamente no momento, num comércio próximo, e ela me falou: Isabelle, não dá um quarteirão do momento em que as imagens que vocês estão mostrando. Essas são imagens exclusivas que a gente já preparou, a Jucimara já entregou, já está mandando para o doutor Rivaldo para fazer parte do inquérito. A gente está analisando o que teria acontecido durante esta madrugada. Também é importante frisar, né, doutor Rivaldo, que esse é um ponto do tiroteio. Eu recebi ligação hoje de um casal, de uma amiga minha que sabe, não vou falar o nome dela aqui, que me ligou e falou: Isabelle, a gente viu o ponto onde o Caio, mas meu filho conversava comigo por telefone embaixo de uma gôndola de supermercado, porque o tiroteio estava por todos os lados, né, doutor Rivaldo? Essa foi uma noite muito tensa aí no complexo. Bem, se a gente puder utilizar essa sua amiga aí para que ela possa, mesmo por intermédio do SBT, da tua audiência, prestar as informações para que a gente possa esclarecer, seria muito importante, Isabela. Mas se você me permite, eu queria voltar a elogiável comportamento da mãe. Nós sabemos que a manifestação, ela é fruto da democracia. Faz parte da democracia nós nos manifestarmos quando nós entendermos assim. Mas essa manifestação, ela tem que ser oriunda de um pleito. E esse pleito, ao que parece, em razão da prisão de uma pessoa que foi feito, a que se considerar. Entretanto, eu queria deixar o exemplo dessa mãe, né, que foi monstruoso no sentido positivo, para que a gente possa ver o exemplo dessa mãe e efetivamente segui-la. Eu vou pedir até, já que o senhor está falando da importância, e eu imagino, a mãe que ela fala, a única pessoa que está sentindo a maior dor sou eu, né? Eu vou pedir, por favor, como o doutor Rivaldo está destacando a importância, para a gente colocar aí no final da reportagem do Rafael Paiva, em que essa mãe, diante da unidade de pronto atendimento, com o corpo do filho, todo mundo já sabia que ele estava morto lá dentro, ela teve a consciência, né, doutor Levi, de pedir às pessoas, por favor, foi origem de um protesto de confronto que terminou nisso. É o que o doutor Rivaldo falou. Todo mundo tem o direito de manifestação, mas a gente tem que entender em que ponto, o que teria acontecido para ter o final, o resultado de a morte de um jovem, pai de um menino e pai de uma menina de apenas 4 meses. Esse é o momento que o doutor Rivaldo está destacando. Rodou. A mãe que acompanhava o filho estava indignada. Ninguém tem dor maior do que a minha aqui. Eu só tenho um filho. Eu não quero protesto. Por causa de um protesto, meu filho tá aí, ó. Acabou o meu sonho. Peritos chegaram. É exatamente isso que ela falou, né, doutor Rivaldo? Filho único, né? Vale destacar. Não, a dor dela deve ser imensa, né? Nós que somos pais devemos imaginar o que ela está sentindo. Se ela estiver nos ouvindo, eu queria muito que ela fosse até a divisão de homicídios para que a gente pudesse conversar com ela, porque eu tenho certeza que com esse comportamento muitas pessoas irão procurar essa mãe e muitas informações poderão advir dela. Então a gente está disponível a qualquer dia e hora e local que ela achar necessário, nós estaremos à disposição dessa mãe.
Alô, meus amigos do Complexo do Alemão, a audiência está altíssima nesse momento. Vocês que estão assistindo a gente, vocês que confiam no nosso trabalho, vocês que sabem que a gente mostra a realidade, chama a autoridade ao vivo aqui para a gente esclarecer os fatos. Mesmo que essa mãe, nesse momento de dor, é claro que não está com a televisão ligada, ou muitas vezes está, mas eu imagino que ela não esteja nesse momento em condições para isso. Avisem essa senhora, é preciso esse trabalho. Doutor Rivaldo, nessa investigação, não só a prova técnica, que é a parte do Aires, mas também a conversa com esses moradores, o contexto do que eles estão vivendo, como que se vive o comércio naquela localidade, é muito importante para o senhor, né? Não tenha dúvida, Isabelle. Na verdade, o testemunho de uma pessoa que poderia ter visto o que aconteceu é fundamental. E nós conjugando esses depoimentos com as provas técnicas produzidas pelos peritos da Divisão de Homicídios, nós teremos a certeza que nós vamos esclarecer esse caso. Agora, falta muito a se fazer. Nós esperamos muito que as pessoas do Complexo do Alemão possam nos ajudar, né? E nesse trabalho de aproximação da polícia, da população, por intermédio do SBT e da mídia em geral, a gente tem certeza que a gente vai chegar a bom termo nesse caso. Agora eu vou pedir também, o doutor Levi está aqui com a gente, o senhor que tem um trabalho como perito, assim como o Aires. O Aires já explicou para a gente que ainda é muito preliminar, né? Explica para a gente qual a importância do trabalho que é feito agora no corpo para esclarecer o crime, que vai ajudar o Aires a colaborar junto ao trabalho do doutor Rivaldo, doutor Levi. Como você bem salientou, a investigação criminal e o desenrolar das perícias ainda está muito no início. Então há que se esperar, logicamente, a conclusão desses trabalhos. A perícia de local foi feita de imediato, foi complementada em condições de melhor iluminação. As armas, conforme a autoridade policial já afirmou, foram recolhidas de imediato. Agora, no Instituto Médico Legal, é muito importante que o perito legista determine, ou melhor, estime o ângulo de incidência de entrada do projétil de arma de fogo, para que se tenha, a partir do ângulo de incidência estimado, sabendo-se a posição da vítima, ter a noção de onde partiu o tiro. E, logicamente, se houver outras imagens, se outros moradores tiverem imagens, até se utilizando do anonimato, será importante para a investigação criminal. E, logicamente, mais adiante, se for necessário complementar até para esclarecimento da dinâmica do evento, sem dúvida alguma, a Divisão de Homicídios recorrerá à reprodução simulada de local de crime. O que ajuda muito, que eu perguntei para o Aires, da posição da mão, o que ele falou é que esclarece na outra ponta, né? O que ajuda mais, na verdade, é esse esclarecimento do ângulo onde a bala entrou. É justamente a pergunta que, como leiga, eu te fiz da posicionamento de quem estava atirando na hora, né? Com certeza. A dinâmica nos ferimentos observados vai poder possibilitar uma área provável, de maior probabilidade, onde se encontrava o atirador. Muito obrigada, Aires. Muito obrigada, doutor Rivaldo, que mesmo embaixo de chuva, como a gente está vendo, é importante. Nesse momento, eles estão trabalhando desde a equipe da madrugada. Eu sei qual é a dinâmica da Delegacia de Homicídios, já acompanhei, são plantões com equipes e eles estão vindo de uma madrugada, trabalhando e esclarecendo os fatos. Principalmente, é o que eu acho que é o meu sentimento e o sentimento do doutor Rivaldo, do Aires, também do doutor Levi, é essa população que está ali no meio que sofre. O policial também sofre, o policial está lá dentro em meio a uma guerra, mas a gente tem que pensar principalmente nesses moradores. Eu agradeço muito, doutor Rivaldo, pela participação do senhor. Tamo junto, principalmente no que o senhor precisar e principalmente no que essa população precisa da gente, né, doutor? Sim, muito obrigado a oportunidade de estar aqui falando com você e com todos os telespectadores. Agora eu queria fazer novamente um pedido a toda a população do Complexo Alemão. Vamos transformar essa indignação em informação, não só para a Divisão de Homicídios, para os colegas que estão na UPP, para a delegacia da área, e assim nós vamos esclarecendo os crimes e botando na cadeia quem efetivamente tem que ser colocado lá, que são os traficantes que não querem efetivamente a pacificação. Tá ótimo, muito obrigada, doutor Rivaldo, muito obrigada, Aires, muito obrigada, doutor Levi, por estar aqui na nossa salinha. É isso aí, esse é o jornalismo que a gente acredita, esse é o jornalismo que a equipe do SBT Rio faz e você confia. A gente não gosta de pré-julgamento, a gente gosta que os fatos sejam apurados e que tudo seja jogado na mão da autoridade para que seja feita a verdade, a justiça. É fácil falar?
É fácil falar enquanto não tá lá. É fácil julgar enquanto não tá lá. Só o policial que tá dentro do morro, só o morador pode contar qual é a realidade que eles vivem. Muito obrigada aos meus convidados. A gente vai agora do quê? Imagens de Antares. Antares, gente. Eu conversei com o nosso cinegrafista, que é acostumado a fazer isso. Ele falou que nunca viu o que ele passou ontem em Antares. 4 pessoas morreram nessa operação da Polícia Civil ali nas favelas de Antares e também do Rola, em Santa Cruz. O imenso tiroteio entre homens da COR e traficantes transformou a região uma verdadeira praça de guerra. Mais de 1 hora de bala comendo. Um ônibus e um carro de passeio foram incendiados. Veja na reportagem especial de Eduardo Oliveira. Aí, já mata. Tu que deu? Tá lá atrás, deu. Foram mais de 2 horas de confronto. Tem gente pra cá, hein? Neste campo aberto, policiais da COR, a tropa de elite da Polícia Civil, viraram alvo de traficantes que estavam escondidos dentro da mata. Ah, na mata, viu? Ali mesmo. Essas imagens exclusivas mostram que as favelas do Rola e Antares viraram um verdadeiro campo de guerra. Moradores desesperados tentavam se proteger. Deixa eu passar aí. Um helicóptero veio dar apoio aos policiais que estavam em terra. A ação reuniu 30 agentes da Polícia Civil, que, além de sufocar o tráfico de drogas, teve como objetivo fazer um mapeamento do crime na região. Um dia depois que os policiais estiveram aqui, traficantes voltaram a se posicionar no alto do morro para observar a movimentação aqui na parte de baixo. Durante a operação, 4 homens que teriam envolvimento com o tráfico de drogas foram mortos. 6 suspeitos foram presos, armas e drogas apreendidas. Revoltados com a presença da polícia dentro das comunidades, moradores interditaram uma das principais vias do bairro. 20 estações do BRT ficaram fechadas por cerca de 4 horas. Este ônibus foi incendiado. Nem este carro particular escapou. Zona oeste da cidade. A gente sai do Complexo do Alemão, a gente vai para a Zona Oeste, a gente vê um imenso tiroteio. A pacificação não chega até a Zona Oeste, mas daí eu te pergunto, né? Seria o caminho, nesse momento, agora, de enfrentamento direto? Não sei, eu não sou perita, eu não sou policial, a gente está aqui mostrando a realidade. Segundo o nosso Jadson, que fez as imagens, 1 hora de intenso tiroteio, 1 hora. Eu peço para vocês colocarem a imagem em que a gente consegue perceber que é fuzil. Pode subir o som, pode subir, Caicai. Tá com raio. Olha o desespero dessas 2 mulheres. Olha só. Na imagem que a gente viu na reportagem, na imagem da nossa ilustra de abertura, você vê que os policiais mandam essas 2 mulheres ficarem agachadas. Aí é o momento do socorro. Paulinho, eu sei que você fez vários com os melhores aí. Coloca só na abertura, naquele chama de abertura nosso, em que a gente mostra essas 2 mulheres. Elas ficam tão desesperadas que elas não conseguem nem ouvir a orientação do policial. São essas 2 mulheres. Ouviram? O policial fala, fica aqui. Ela, não, eles estão atirando em vocês. A gente ouve o tiro da polícia daqui, mas a gente ouve de longe a resposta, não é, Eduardo? Na mesma altura. Boa tarde. Isso mesmo, olha só, essa operação aconteceu em Antares e essas imagens, Isabela, foram feitas na comunidade do Rola. De acordo com as informações da Central de Inteligência da Polícia Civil, depois da pacificação, vários traficantes, Isabela e Benito, de facções diferentes, simplesmente foram para esta região. Por isso, este confronto violento, porque os criminosos estão armados de fuzis, viu? E pegaram os policiais da COR, fazem parte da tropa de elite da Polícia Civil, praticamente de surpresa, neste ponto que fica próximo a uma mata, Isabela, e aí
mandaram bala pra cima deles, viu? Você conhece bastante aquela região da Zona Oeste, né, Du? Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: quando vai a CORE, quando vai, além dos policiais do batalhão, quando vai também policial civil da elite, que é a operação da CORE, que é o pessoal da elite da Polícia Civil, é porque há informação de que lá o troço tá pesado, né? Olha, com certeza por isso eles foram lá, fizeram essa operação. O tiroteio se estendeu por quase 2 horas, viu, Isabelle Benito, porque a confusão foi generalizada e eles tinham informação, Isabelle, que são vários traficantes que vieram de comunidades pacificadas e se instalaram lá na comunidade do Rola e também em Antares. É uma região de fácil acesso para esses traficantes e você observou pela imagem que eles continuam no alto do morro observando a movimentação dos policiais, mesmo durante a operação. Neste momento, esse policial está acuado e eles pedem auxílio, inclusive, do batalhão da área, que é o batalhão de Santa Cruz, viu, Isabelle? Em relação a esse momento que você falou, que é exatamente o momento mais tenso desse tiroteio, eu sei que você veio aqui para dar as informações desse momento, mas eu vou precisar fazer um rápido intervalo. Segura nessas imagens. Na volta, Eduardo, eu quero essas informações ao vivo aqui para o telespectador. Não saia daí, a gente volta já. Voltamos e ao vivo com mais informações sobre o tiroteio na Zona Oeste. Eduardo Oliveira, você falou do apoio que os policiais da CORE precisaram nesse exato momento aí, né, Edu? Exatamente, porque o pessoal do batalhão lá de Santa Cruz, Isabel, eles têm um conhecimento melhor da área. Os policiais da CORE pediram apoio. Para você ter uma ideia, até uma dificuldade do próprio helicóptero que fez o sobrevoo na área, eles não puderam botar a cabeça para fora porque o tiroteio foi intenso, viu? Em relação à posição aí, eu não estou identificando, mas você conhece a área, não é perto ali daquela principal via, a Cesário de Melo, né? Não, isso não é próximo a Cesário de Melo, é próximo a uma mata, já dentro da comunidade do Rola mesmo, viu, Isabel? Tá certo, Eduardo Oliveira, muito obrigada pelas informações. Gente, prepara aí. Depois do intervalo, eu vou chamar um vídeo que eu recebi do WhatsApp. Será que é o seu? Você mandou? Espera aí que eu volto já com esse vídeo. Não saia daí, tô te esperando. O nosso WhatsApp não para. Você denuncia, a gente mostra, dá dedo na cara. Hoje quem quer reclamar, pode soltar, Caicai. É o Alexandre Santos. Deixa eu ver, ó, a imagem que ele mostrou, esse monte de lama. É na rua Luiz Araújo Dantas, em Seropédica. Ele relata que isso é esgoto puro, minha gente. Pois é, melecona, merrecona, merdona na casa, na porta da casa dos outros. Mesmo com sol, a rua, segundo ele, fica cheia de água e quando chove, a situação piora. Por isso, nesse momento, tá assim, ó, a situação. A Secretaria de Serviços Públicos de Seropédica, que a gente foi atrás, informou que está esperando parar de chover para a região, para ir até a região e amenizar o vazamento de esgoto nessa rua. Alô, Secretaria, mas merece um dedo na cara que esperou chegar nesse ponto. Alexandre e toda a população aí de Seropédica, é para vocês. Dedo na cara e a gente vai ficar de olho. Saiu o sol, fala pra gente se tem equipe aí. Se não, liga de novo que a gente dá mais dedo na cara. Eu quero agradecer a grande audiência de vocês. Quero mandar um abraço pro meu pessoal do Alemão, seja quem trabalha, quem é o policial, quem é o morador, a gente aqui, ó, tamo junto em busca da paz desse Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Câmera 3, tamo junto, hein? Amanhã a gente se vê. Beijo, tchau!